Oi, vamos começar a live, esperar o pessoal chegando. Vamos lá. Aí, o Augusto tá entrando. Cadê? Oi, Oi, Cris, tudo bem? tudo. Esperando. O Augusto pediu, eu aceitei. Não sei o que aconteceu. Espera. Vamos esperar o Augusto chegar, o pessoal também chegando, né? Sim. Pra gente falar dessa nova live. E aí, como que a Ixi, gente tá esperando já o são Augusto, muito. gente? Só um pouquinho que a gente já começa. Sim. Será que ele caiu? Acho que sim, porque eu aceitei ele aqui. Aceitar de novo. Oi, gente, tudo E bem? agora Eu foi. vi vocês falando, mas ele não estava rodando ainda. Aí, tipo, mas não caí não, estou aqui acompanhando vocês. Ah, então Ah, tá que bom. ótimo. E então, para todo mundo que está entrando, né? Tem bastante gente entrando. Vamos falar um pouquinho da gente, né? Uhum. Sim. Enquanto a gente, enquanto esse povo está entrando. Eu sou a Cristina, né? Eu sou psicóloga clínica, já tem, sei lá, 12 anos, acho. Não lembro. Sou professora de pós, dou um curso também de terapia de esquemas, já estamos indo para a quarta turma, né? E agora estou em parceria com a Bárbara, com o Augusto, então a gente está fazendo várias lives para poder ajudar as pessoas em dificuldades, né, em algum tipo de atendimento, né? E está sendo bem bacana essa parceria. Hoje é a primeira live de muitas. Sim. Bárbara, fala um pouquinho de É, você. então, eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga clínica e eu estava fazendo as contas, tem 11 anos já, né? Então, eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, tenho formação em terapia de esquemas, né? E venho me aprofundando mesmo em estudar sobre a psicologia clínica, né? Uhum. Mas vai ser minha primeira experiência, assim, né? Como docente, mas estou entusiasmada e me preparando para tal. Augusto. Vamos lá. Eu sou Augusto, sou psicólogo clínico também, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, uma formação em terapia de esquemas também. Atualmente estou no mestrado, fazendo um ênfase em avaliação psicológica, em saúde mental, né, a principal ênfase da nossa pesquisa. Já sou docente do Pensar em Cursos também, já de 2 edições, pelo menos, né? É um Né? prazer estar aqui com vocês agora na 4ª edição. E estamos aqui para agregar, né? Não vou nem falar quanto tempo eu sou psicólogo clínico, mas o importante é que eu estou por aqui com vocês e viemos para somar, né? Então é um prazer estar aqui com vocês e sejam todos muito bem-vindos. Né? E aí, assim, pessoal, vocês também podem ir colocando as dúvidas aí enquanto a gente vai falando. No final, a gente vai tentar responder todo mundo, né? E assim, eu acho que o abuso psicológico é um assunto que ele chega na clínica não como abuso, né? Ele chega no nosso consultório como depressão, como ansiedade, como compulsão alimentar, vários transtornos, mas que quando a gente começa a investigar, quando começa a ver, tem um abuso psicológico ali, né? Então, eu acho que a grande questão de falar como que a gente vai trabalhar o abuso na clínica, eu acho que seria essa, né? E E, assim, o que é o abuso? Né? O abuso psicológico, ele normalmente vai começar de uma forma sutil. Então, a
vítima que está sofrendo o abuso psicológico, ela não se dá conta, né? Muito pelo contrário, né? O abusador, ele tem até um ar de perfeito no começo das relações, né? Tanto é que eu falo, ó, isso é perfeito demais, desconfia. Então, tem aquele ar, assim, de ser maravilhoso, né? Então, tudo isso mascara, demora, a pessoa não percebe, não se dá conta, né? E quando faz alguma coisa errada, a pessoa mesma dá desculpas pelo mau comportamento do outro, sem que o outro precise dar essa desculpa. A pessoa mesmo fala, ai, não, deve estar no mau dia, ai, não, deve estar, né? E vai justificando o mau comportamento do outro sem que o outro justifique. Então, a pessoa começa até duvidar dela mesma se ela perguntar, se ela colocar em questão, né? Então, tudo isso, o abusador, ele ataca a autoconfiança e a autoestima da vítima. É sempre assim, né? Então, assim, tem alguns sinais que a gente tem que ficar alerta, né? E tem que estar, para a gente ir vendo, né? Olha, acho que é uma relação abusiva aí nessa relação. Vamos ficar de olho nela, né? Então, assim, por exemplo, humilhações públicas ou privadas é um sinal, né? Aí, assim, mas a pessoa não trouxe, né? Que o outro humilhou. Mas, às vezes, é uma humilhação fofa, do tipo brincadeira, né? E eu sempre falo assim, brincadeira é quando as duas pessoas dão risada. Se as duas não deram, não é brincadeira, é abuso, né? E aí, então, assim, falar, nossa, né, você não consegue fazer isso muito direito, ou, nossa, como você é sensível, né? Então, são comentários, assim, que vão minando no começo das relações e que vai fazendo com que a pessoa não acredite mais nela mesma, né? E nem no que ela sente, no que ela pensa. Então, são críticas que vão aumentando com o passar do tempo. Outra forma é a contestação e negação da verdade, né? Então, assim, isso tudo a pessoa pode... É o gaslight que a gente fala, né? Então, assim, o abusador, ele vai negar a verdade que a pessoa trouxe, né? Vai confundir a pessoa. É o tipo de situação, assim, quando você entra numa conversa, que você tem certeza daquilo que você está falando. Mas você termina a conversa falando, nossa, eu estou completamente convencida de que você está errada. Mas você tinha certeza que você estava certa, né? E aí você fala assim, gente, e agora? Então, fica essa situação. Uma outra situação, assim, que eu coloco também como sinal é descaso com os sentimentos. Então, assim, a pessoa vai, se posiciona, né? Fala assim, olha, não foi muito bacana isso, né? Não achei legal, tal. E o abusador, ele tem dois tipos, né, de comportamento. Ele pode simplesmente falar, imagina, você tá louca. Nossa, que mimizenta. Aliás, eles adoram falar, você tá louca é uma frase preferida, né? Como você é mimizenta, ou coisas assim, invalidando completamente aquilo que você sentiu. Ou ele acata, depois de algum custo, fala, eu vou mudar, e ele pode até mudar. Mas essa mudança não dura mais que 3 meses, eu sempre falo, é um ciclo. A hora que a pessoa baixa a guarda, volta tudo de novo, né? Uma outra forma é mentiras e omissões, então mente muito, né? Fala uma coisa, faz outra. Então, tem eu falo, são 2 pesos, 2 medidas. Ele fala, não pode fazer isso, mas ele vai lá e faz, né? Tipo, se você liga porque saiu com os amigos, como você é controladora, como você é louca. Mas ele pode te ligar até de vídeo, se você saiu com os seus amigos, né? Então, são 2 pesos, 2 medidas. Porque aí, quando ele ligou, não, é porque ele estava com saudades, não era porque ele era louco, controlador. E ele tem o desejo do controle, esse é outro sinal também, né? Então, assim, ele vai minar a liberdade da pessoa, do tipo, manda a localização, né? Faz chamada de vídeo, e ele não vai falar assim, nossa, me manda a localização porque eu não tô acreditando no começo da relação. Ele vai falar, me manda a localização porque eu tô preocupada com você, né?
Ai, faz chamada de vídeo, nossa, porque eu tava com muita saudade. Não é porque ele não acredita onde você tá. Né? Então ele vai minando a sua autonomia, a sua liberdade. É, ou começa a desconfiar, né? Por exemplo, ou coloca assim, ah, você tá falando com fulano, você tá falando, não, não tô, então deixa eu ver seu celular, e fuça todas as conversas. Então, esse controle é muito comum nos relacionamentos abusivos também, né? E as pessoas estão confundindo muito, eu vejo, controle, eu falo que elas estão romantizando o abuso, né? Então, assim, ai, não, porque ele pediu para ver meu celular, é porque ele gosta de mim, né? Então, ele tem ciúmes horrorosos, assim, porque gosta de mim. E, na verdade, não, gente, é ruim. A gente, quando tá num relacionamento, a gente tem que confiar, né? Outro sinal que eu vejo também é manipulação de vínculos, né? Então, assim, ai, nossa, essa sua... ele vai, conversa com a amiga, conhece, aí fala assim, nossa, mas essa sua amiga é chatinha, né? Não vai falar mal de cara, né? Mas na próxima vez que você quiser sair com a sua amiga e ele falar, ai, não, não vou não, porque ela é muito chatinha. Ai, nossa, porque sua família é esquisita, né? Aí ele vai minando as relações da pessoa. Pra mim tá dando retorno da minha voz pra vocês. Tá dando eco, né? Tá dando retorno? Pra mim tá. Tá dando retorno pra você? Tá, pra mim tá parecendo um pouquinho. Tá. Tem um pouquinho mesmo lá no fundo. Tá. Então, assim, eu vou deixar a Bárbara falar um pouquinho, depois eu melhor. Tá bom. E assim, mesmo que os nossos pacientes, né, eles entendam, depois de um tempo que eles estão nessa relação abusiva, né, eles entendem os sinais, muitas vezes a gente sabe que a mulher, ela continua nessa situação. E se a gente não souber manejar isso, a gente pode até se frustrar, porque sair de uma relação que tem abuso é muito complicado. Mesmo quando a pessoa ela faz terapia, ela entendeu todos esses sinais, ela sabe que ela precisa sair, né? Então a gente, enquanto psicólogo, a gente precisa entender mesmo essas razões que fazem com que a mulher ela tolere a violência, seja ela psicológica, seja ela física, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós mulheres culturalmente somos criadas para aceitar o abuso, né? A gente acredita que homens são assim mesmo, né? Que a gente tem que dignificar o lar, né? Então a gente acaba tolerando vários comportamentos, mesmo que custe a nossa própria vida, a nossa própria dignidade, né? Somos educadas ali para, né, ser as boazinhas, as salvadoras dessa relação, desse relacionamento. Mas outras coisas mantêm também a mulher no relacionamento. É a maneira que ela aprendeu a pensar. Quais são essas crenças? Então é importante que a gente, enquanto psicólogo, entenda e identifique quais são essas crenças, quais são essas maneiras, né? Que ela pensa que se ela procurar ajuda não vai adiantar de nada. Não, eu penso que ele vai mudar. Não, eu penso de que se eu fizer alguma coisa, os meus filhos vão ser atacados ou os meus filhos ficarão sozinhos? Ou então, é muito vergonha socialmente eu ser uma mulher divorciada? Será que a minha família ela vai me ter como... vai me acolher ou será que ela vai me culpar? Porque, como a Cris falou, eles são muito perfeitos. Então, a gente, né, tem essa acaba criando esse medo, né, que muitas vezes não é irreal, de que não seremos compreendidos, né? Então, a gente, outras crenças que mantêm mulheres nesse relacionamento é achar que ela precisa dar conta disso, ela precisa salvar ele sim, né? Ou que a roupa suja se limpa em casa, então eu não posso envolver outros profissionais, eu não posso contar isso para ninguém, não posso passar isso para os meus próprios amigos, e isso vai mantendo a pessoa, né? Mas o que eu percebo
que a maior dificuldade dessas mulheres é entender que elas não vão salvar esse casamento e que ele não vai mudar. Porque o relacionamento abusivo, ele tem ciclos. Então, ele não é violência, humilhação e machucado o tempo todo. Ele tem uma fase que a gente chama até de lua de mel, né? Onde ele fica muito bonzinho, ele fica muito compreensivo, né? Mas, infelizmente, né, o ciclo volta, ele vai sempre voltar no ponto de violência. Enquanto a gente não sinalizar e a pessoa não entender que a vida dela, a dignidade dela, a saúde mental dela é mais importante do que qualquer essas crenças que ela possa carregar. Que não é porque tem filhos, que não é por conta de apenas de questões religiosas, né? A gente não é só por dificuldades econômicas, né? A nossa saúde mental, ela precisa ser mais preservada. E isso é um caminho difícil para pessoas que vivem essas relações, porque as crenças, elas são muito fortes, elas são muito rígidas, né? E transformar isso demanda tempo. E a pessoa, muitas vezes, ela vive condições inaceitáveis e mesmo assim se mantém. E aí, enquanto psicólogo, a gente precisa se perguntar, mas espera, né? Por que que a pessoa, então, ela sai de um relacionamento e entra no outro, né? Por que que ela repete esses ciclos? Porque todos os relacionamentos dela são abusivos. E aí, a gente, enquanto psicólogo, tem que ligar, né, a nossa chavinha e falar assim, caramba, se isso vem acontecendo, né, é porque muito provavelmente essa mulher, ela entende o abuso como uma coisa normal, como uma coisa aceitável. Ela não consegue entender que todos esses comportamentos não são interessantes, muito pelo contrário, ela se atrai por pessoas que têm esse tipo de funcionamento. Então, a gente, psicólogo, tem que perguntar por quê. Por que que essa pessoa ela só entra em furada? Né? Porque ela só repete ciclos abusivos. E aí entra, né, a nossa percepção, o nosso entendimento sobre o passado. Muito provavelmente, pessoas que repetem relações abusivas viveram abuso na infância, ou abuso psicológico, sexual, físico, e fez com que, infelizmente, o abuso fosse neutralizado e ainda pior, atraído, onde relações que não têm abuso não são vistas como interessantes. É um movimento totalmente emocional, nada racional, porque ninguém racionalmente quer entrar em relações abusivas, mas nós, enquanto psicólogos, temos que ficar atentos a isso, né? Para a gente conseguir entender que a história dela precisa ser tratada e não só a relação abusiva. Concordo plenamente. Muito bem posto. Tá dando um eco ainda, Cris. Eu vou desligar o meu microfone, às vezes a Cris também desliga o dela, que pode ajudar. Joia. Qualquer coisa você me dando uma orientação também, tá bom? Vamos lá. Concordo muito bem, né? Foi muito bem posto, Bárbara, que você colocou a questão das crenças muito arraigadas, muito enraizadas, né? E aí a gente fica pensando, né? Enquanto nós, como psicólogos, como é que a gente pode entrar com as estratégias até para que a pessoa também se dê conta de que está dentro de um relacionamento abusivo, né? Primeiro, a gente tem que ter uma certa cautela, porque existem pessoas que vão, de primeiro momento, quando perceberem que estão em um relacionamento abusivo, vão falar, não, isso não está acontecendo comigo, né? Eu não estou passando por isso. A fase de negação, ela é muito comum que a gente verifique isso na clínica, né? Não sei como é que foi na experiência de vocês, mas é muito comum eu ver essa questão da negação. E muitas vezes a pessoa acaba achando que é normal estar num relacionamento abusivo, porque foi a maneira que ela aprendeu a amar, né? Foi a maneira que ela aprendeu a lidar com as pessoas. Uma vez que ela está nessas crenças enraizadas, esquemas que a gente fala, né, dentro da terapia de esquemas, muito bem formados, justamente por vir desde o passado, desde uma história, né, talvez aí com um histórico de abuso, seja físico, sexual, psicológico, ela acaba se acostumando e se adequando, achando que aquela maneira é a maneira de amar, é a maneira mais adequada de estar dentro de um relacionamento, né? Ela não aprendeu a fazer diferente. E aí, a gente que é
psicólogo, como é que a gente pode estar intervindo? Eu adoro usar estratégias de validação, por exemplo. A primeira coisa é entender que a pessoa está naquele contexto e se ela está sentindo aquilo, mesmo que talvez a situação não seja exatamente como está se descrevendo, seja um pouco desconexa da realidade, ela está sentindo aquilo. E se ela está sentindo aquilo, alguma coisa está sendo comunicada, são as reações fisiológicas, né, que nós temos aí. Então é o quê? É um frio na barriga, são as borboletas, né? Isso é muito comum a gente ver em relacionamentos abusivos, né? Deu borboletas, nossa, eu vejo muito com mulheres, né? Essa questão, nossa, eu senti aquela sensação e foi aquela sensação que me tirou do ar, eu fiquei completamente ativado emocionalmente. Homens também passam por isso, mas são um pouco mais difíceis de admitir, né? E eu falo isso como homem também, como psicólogo, né? Então isso a gente verifica muito na clínica. Então, o primeiro momento é validar, né? Se a pessoa está sentindo isso, tem algum motivo por trás disso? Vamos investigar? Vamos tentar entender quais são suas aspirações dentro de um relacionamento, né? E em terapia de esquemas a gente fala muito sobre os apegos, né? Os estilos de apego. Será que seu apego está mais para um apego ansioso? Um tema que a gente vai até aprofundar depois, né, no decorrer dos próximos dias. Será que meu apego está mais no estilo ansioso, está mais evitativo? Será que minha parceira ou meu parceiro está no estilo evitativo e não está suprindo as minhas necessidades, né? O que eu espero dentro dessa relação? Qual que é a relação real que eu estou tendo? E até a gente, às vezes, chegar nisso, a gente precisa construir vínculo com o paciente, né? E até o paciente também começar a trazer algumas situações, pode levar um pouco mais de tempo, né? Porque às vezes ele não está se dando conta realmente do abuso que está sofrendo ou do abuso que passou e acaba naturalizando isso, né? É a forma, como eu falei, é a forma que ele aprendeu para amar, né? Então a gente vai entrar com essa estratégia de validação inicialmente para que realmente a pessoa entenda que se ela está sentindo, talvez, né, esteja realmente conectado com os valores, com as crenças. E aí a gente vai investigar o que se espera dentro de um relacionamento, né? O que você tem de relacionamento real, de verdade? Será que esse parceiro, essa parceira está suprindo as suas necessidades? Se não está, quais são os seus limites dentro da relação? Eu vi que tinha uma pergunta aí falando que quando a pessoa pede para mudar, né? E aí a outra pessoa não muda, fala que está bem assim, ou então realmente não apresenta essa necessidade de mudança, e ok, conversas, elas estão aí para isso, né? Diálogos estão aí para isso, e eles devem ser resolutivos, né? Independente do contexto de relacionamento, os diálogos estão aí justamente para isso. E não se trata de mudar completamente pela pessoa, mas uma vez que você está dentro de uma relação, você busca também um pouco de aprovação da outra pessoa. Então, é o que a gente chama aí da química esquemática, né? Como é que está sendo essa interação entre os parceiros, né? Como é que está sendo essa relação? Será que ela está sendo uma relação saudável? Será que ela não está sendo? O que está faltando para a gente melhorar? O que a gente pode construir juntos, né? É uma coisa que a Cris fala muito nos cursos, por exemplo, que 1 vezes 0 é 0. E realmente, né, a gente não tem como fazer uma mudança dentro de uma estrutura de casal se uma das pessoas não está, por exemplo, pronta para isso, né? É uma coisa que me chama muito a atenção dentro da terapia de esquemas, é justamente isso. A gente estuda, ok, se a pessoa está despertando isso em mim, quais foram as necessidades que não foram atendidas anteriormente? Será que isso veio de situações onde eu era criança, que eu era adolescente, ou mesmo como adulto, e eu me vi, de repente, sem ter isso atendido, sem que isso fosse suprido realmente? Eu não sei, a gente vai investigar juntos. Então, a gente tem que entrar realmente com a validação e o empirismo colaborativo. A gente tem que entender realmente e compreender o paciente sobre essa ótica. Porque até, às vezes, ele se dá conta que está num relacionamento abusivo, às vezes já se passou alguns meses, tem pacientes que, às vezes, passam anos, né? Então, é uma questão, infelizmente, muito subjetiva, a gente não pode generalizar para todos, mas o que a gente vê é essa tendência, até que a pessoa realmente se dê conta e fala, poxa, os meus limites foram infringidos, né? A pessoa, de certa forma, ela abusou, né, de mim, e aí essa questão, como é que eu vou lidar com isso? Será que eu estou disposta a me manter dentro dessa relação? Ou será que eu estou disposta a seguir um novo caminho? Será que eu estou disposta a mudar? E aí, de repente, encontrar uma outra pessoa que esteja mais sintonizada comigo, que tenha mais relação com os meus valores, com os meus princípios, com o que eu quero para a minha vida, com o que eu não quero para a minha vida. A gente fala que em relação, a gente não aceita abuso, a gente não aceita maus tratos, especialmente dentro da terapia, né?
Terapia de casal, eu acho que é muito legal por conta disso, né? A gente não aceita isso. São questões que são inquestionáveis, né? Nós estamos ali para trabalhar o casal, por exemplo. Mas aí quando a pessoa está individual e ela está sinalizando para você, mesmo que a demanda seja outra, né? E aí eu fico pensando muito nisso, né? Eu já tive alguns pacientes que me sinalizaram isso. Minha demanda não é essa. Mas todo o desenrolar e toda a ativação de crenças nucleares, o que a pessoa despertava nela, sugeriam que estava dentro de um relacionamento abusivo. E eu pensava, nossa, como é que eu vou manejar essa situação se primeiro o paciente não está me trazendo isso, né, como uma meta, uma demanda, né, e aí ao mesmo tempo, aos poucos, o paciente, dentro do próprio processo de terapia, ele vai se conhecendo melhor. Né, e conforme ele vai se conhecendo melhor, ele começa a se questionar, opa, peraí, tal coisa está me ativando muito, eu estou emocionalmente extremamente ativado, essa coisa, isso não está legal para mim, tem alguma coisa que algo de errado não está certo, né? Como a gente fala aqui em Minas, por exemplo, né? E então, assim, alguma coisa não está conectando com a outra. E ali a gente vai examinar e ver se realmente o paciente tem essa demanda, se ele tem vontade de mudar isso. Claro, com muito respeito, com muita atenção, com muito cuidado, porque se a gente fala de esquemas, a gente fala de situações que estão muito enraizadas, né? E esquemas são difíceis, mas não são impossíveis de serem mudados. Mas a gente precisa ter essa conexão com o paciente, esse feeling na clínica realmente, para entender se realmente essa demanda ela está alinhada, né, com a pessoa, está dentro desses valores da pessoa, e como é que a gente pode ajudar a pessoa a tornar a vida dela mais saudável. É super possível, né? Não, nós temos aí casos de sucesso, né? E eu acho que esse é uma situação muito legal que a terapia de esquemas ela propõe, ela vai um pouco além da TCC tradicional, né? Beckiana a gente consegue chegar nessas crenças centrais, a gente consegue ressignificar uma estrutura cognitivamente, mas talvez aí em questões vivenciais, numa ativação emocional, a terapia de esquemas talvez responda um pouco melhor e faça mais sentido dentro do contexto do paciente, né? Não é à toa que ela é uma terapia de terceira onda, ela é contextual. Ela vai avaliar as questões sociais que a Bárbara trouxe, que estão enraigadas, especialmente na cultura brasileira, na cultura mundial como um todo, né? Mas a gente vê isso na nossa realidade brasileira, as mulheres serem submissas, ainda estarem prontas para a casa, para a família, para a relação, né? Para os filhos, né? Em prol da família. Tá, mas a independência da mulher, né? E os valores da mulher, e as questões que tornam essa mulher extremamente forte, independente, saudável, e que ela queira ser feliz. Como é que a gente vai trabalhar isso, né? É um desafio que eu gosto muito dentro da terapia de esquemas de trabalhar. Na Você fala verdade, uma coisa, Cris? desculpa, te interrompi. Pode falar. Não, na verdade, eu vejo assim que é sempre um processo, não é fácil, né? Então, assim, mas é um processo muito gostoso, onde traz muita mudança, né? Então, assim, a gente tem N formas de estar trabalhando tudo isso dentro da terapia de esquemas, usando muitas estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que a gente usa, né? Então, assim, é muito dinâmico e é muito produtivo, digamos assim, né? Porque as pessoas realmente começam a se impactar. Até teve uma pessoa que perguntou, que agora eu não lembro quem foi, mas eu vi a perguntinha, se a pessoa fala que não vai mudar e o que, né? E se você quiser, você aceita do jeito que é. O que fazer? A pessoa já falou, né? Ela não vai mudar. Ela foi melhor ainda do que falar, não, eu vou mudar, vou fazer terapia, e muda por 3 meses e volta a ser. Não, a pessoa já falou, não vai mudar. Então, cabe a quem? Cabe a mim aceitar isso ou não. Então, assim, isso cabe para mim, isso é bom para mim, isso vai me deixar feliz, aceitar a pessoa do jeito que ela é. E eu acho que toda relação é exatamente isso. Eu tenho que olhar para a pessoa e falar assim, isso me faz feliz, né? Isso me preenche, digo assim, nas minhas questões, nas minhas necessidades emocionais, isso é importante, isso é bom, ou não. E eu olho e eu resolvo se aquilo é bom ou não, e vou ou fico, né? Uhum. Isso Daí não tem, porque a gente não faz terapia para mudar o outro, né? Pode Exatamente, falar. exatamente. Eu vi também a pergunta de como que trata o abusador, né? Se, mais ou menos, essa pergunta, né? Geralmente,
a gente não recebe muitos abusadores na clínica, né? A gente recebe mais a vítima, porque é quem de fato está sofrendo, né? O abusador, é claro que sim, se ele se propor fazer tratamento, ninguém se torna abusador, né? A gente tem, com certeza, essa pessoa tem também um esquema de abuso, tem um histórico de abuso, que pode sim ser tratado, né? Se essa pessoa, ela se comprometer e se ela realmente estiver disposta a ser vulnerável. Que é aí que entra o ponto, porque geralmente a pessoa abusiva, ela é abusiva porque ela não quer ser vulnerável, né? Ela não quer se machucar. E a terapia, ela pode ser muito dolorida. Então, muitas pessoas tendem a abandonar esse processo terapêutico, né? Mas caso elas persistam, né, e decidem que querem, já que não tem como mudar o passado, tem como terminar a história da vida de uma maneira diferente, né? Trabalhando com a terapia de esquemas, mesmo que seja um tratamento que pode ser doloroso, porque ninguém tem comportamentos assim, né, se a história não foi de muita dor, mas que pode sim funcionar, desde que a pessoa esteja disposta a ser vulnerável e a mexer naquilo que dói, né? Uhum. Tá muito bem feito essa questão exatamente da pessoa que colocou sobre a vulnerabilidade, né? Falando, ok, eu tenho isso, e eu estou ou não estou disposto a mudar, né? A mudança é um processo, né? Ela tem que partir do paciente, né? Mesmo que ele esteja lá. Você está falando melhor. Tá dando retorno, bastante. Eu não tô conseguindo entender, não sei se vocês estão. Ah, Melhorou? Então, vamos lá. E aí, justamente, esse processo de mudança, ele parte, sim, do paciente, né? O paciente está lá e está sinalizando que alguma coisa realmente está incomodando, algum nível de dor, porque a pessoa não vai, se está tudo bem, a pessoa não tem motivo para ir para a terapia, para começo de conversa, né? Se a vida da pessoa está perfeita, ela não tem necessidade de ir para a terapia. Ela vai para trabalhar algumas questões, dilemas, questões morais, questões éticas, e é um processo, sim, de descoberta, né? Então, ao mesmo tempo que pode ser extremamente doloroso e difícil para a pessoa se mostrar vulnerável, quando a pessoa se coloca nessa situação de vulnerabilidade e começa a ver os seus limites e ver as situações que não estão tão bem definidas para ela e causam sofrimento clinicamente significativo, como a gente fala, quando a pessoa começa a, lidar com, a se dar conta dessa situação e começa a ver, ok, o que eu posso fazer, é um processo de aceitação, né? É um processo, é aquilo que a pergunta estava aqui na pergunta agora há pouco, né? Quando é que a pessoa não aceita mudar? Não tem como. A mudança, ela passa pela aceitação. Se a pessoa não quer mudar, ela não quer aceitar o que ela é para começo de conversa, né? Então, a partir do momento que eu aceito que eu aceito que eu sou assim, que eu estou assim, eu também tenho a oportunidade de mudar, de traçar outras estratégias, de ser uma pessoa diferente, né? Mesmo que seja sobre mínimas coisas. E isso acaba sendo perceptível, sim, não somente em relações afetivas, mas em todos os níveis de relação, né, íntimas com qualquer outra pessoa. Então, a mudança, ela é um pouco difícil, né, mas desde que a pessoa esteja disposta, né, e a gente como psicólogo entra também para essa reparentalização, a gente entra para mostrar que, ok, necessidades não foram atendidas, mas vamos, dentro do limite, dentro do set terapêutico, vamos atendê-las, vamos reparentalizar, vamos cuidar um pouco dessa questão dessa criança, que a terapia de esquemas tem muito, nessa criança que foi machucada, que passou por abusos, vamos cuidar um pouco dela e a partir disso vamos nos tornar outras pessoas, pessoas melhores, vamos ressignificar as nossas vidas, né? É um processo muito bonito, né? Eu digo que é um processo muito bonito, é muito legal ver os pacientes se olhando no espelho de uma forma muito real, né? De uma forma despida, de certa forma, né? E falar, ok, eu sou isso, estou me olhando no espelho agora, a partir disso eu preciso de novas estratégias na minha vida. uhum. Mas é interessante, né? Como as pessoas falam, mas se o abusador quer, ele muda, né? E eu vejo que toda pessoa abusada fala, mas e se ele fizer terapia, será que ele não muda? Né? E aí eu falo assim, quem não erra não muda.
Ele percebe que erra, né? E assim, não adianta eu querer que o outro faça terapia, não adianta eu querer que o outro mude. Isso tem que partir do outro, né? A terapia é um processo da pessoa. Eu não tenho como entrar em terapia para o outro mudar. A terapia muda eu, né? Então, assim, se o abusador quer parar de ser abusador, com absoluta certeza tem como. Mas é porque tem que partir dele, não do outro. Ele não tem que ir para terapia porque a mulher dele prometeu que não vai mais ficar com ele, ou que, né, se ele não mudar, ela vai largar, Porque assim, na verdade, a gente está falando muito da mulher e do homem ser abusador, mas existe mulheres abusadoras também, né? E existem homens abusados, então a gente também não pode esquecer disso, né? Então é que a maioria é homem que abusa, mas a gente acho que tem que colocar também que existem homens aí, né? Então, assim, não adianta eu chegar e querer que o outro mude, querer que o outro melhore. Eu vou para a minha terapia para eu melhorar, né? Agora, se o outro quer mudar, gente, é um processo maravilhoso, dá. Tem como sim, mas tem que partir do outro. Só é difícil o abusado querer mudar, né? Mas quando acontece. E aí pensando sobre uma ótica aí de homens que também passam por situações abusivas, né? E olhando para o contexto masculinizado, né, do Brasil, é extremamente masculinizado, que o homem não chora, o homem não pode reagir, né, emocionalmente, não pode expor seus sentimentos. Isso é uma demanda que muitas vezes, até dentro do consultório, não é comum assim aparecer de primeiro caso, né? Então, por isso a gente precisa construir esse vínculo. Por isso que nós, psicólogos, temos que validar realmente homens e mulheres que estejam passando por situações assim e entender principalmente o contexto, né? Então, quantas e quantas vezes a gente verifica também no consultório homens que passam por situações abusivas e que vêm de um contexto de famílias aí com traços ou personalidade narcisista, por exemplo, né? É muito comum. É muito comum. Transtorno de personalidade é algo que geralmente a gente verifica pelo menos os traços, né, dentro de relações que estão com um padrão abusivo aí, essa manutenção. Mas quando não, também existem, claramente, infelizmente existem, tá? Vamos falar bem a verdade. Existem mulheres que acabam usando aquela questão da agressão velada, né? Elas sutilmente, assim como homens também entram com esse padrão inicial, falam assim, não estou xingando a sua amiga, mas ela é meio chatinha, né? Não fui muito com a cara dela, né? Pode ir, eu prefiro ficar aqui. É uma agressão sim velada, mas também mulheres agem, né? São os métodos de agressão, né? Talvez mulheres, culturalmente falando, tenham essa agressão mais velada e aí, às vezes, para o homem se dar conta também, opa, demora um certo tempo, né? Até se dar conta que aquela situação está sendo agressiva, que está prejudicando os limites da pessoa, né? Do homem em si, pode levar um certo tempo. E assim, eu vi no consultório justamente essa questão. Pessoas que se davam conta apenas depois de muitos anos que estavam dentro de um relacionamento abusivo e que não estava legal e que precisavam tomar alguma atitude de mudança realmente, né? De mudar a si mesmo para depois seguir um novo rumo, né? E talvez ficar ou talvez não ficar dentro dessa relação. Que é isso. Assim, uma coisa que a gente vê muito, né, principalmente dentro da terapia de esquemas, é esse padrão de funcionamento, né, o chamado dedo podre, que a pessoa entra e sai de relações abusivas, né, e aí todo mundo fala, dedo podre não tem cura, não tem jeito. Tem sim, com terapia de esquemas tem, né, é fácil? Não, né, mas a gente consegue mudar um padrão. Então, terapia de esquemas é mudança de padrão, né? Então, a gente consegue mudar esse padrão. E, assim, normalmente, esse padrão vem, como o Augusto disse, a Bárbara também, de uma família abusiva, né? Que na verdade, assim, quem quiser também, semana que vem a gente vai falar, a nossa live vai ser e se o abuso vem da família? Né? Então a gente vai falar de mães narcisistas, de parentes narcisistas, de pessoas que a gente tem
por exemplo, teoricamente deveria confiar, mas que traíram a nossa confiança abusando, né? E isso acontece demais, 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 demais na prática clínica, né? Então, que é os filhos das chamadas mães narcisistas. Então, é difícil, é doído, sempre, né? Então, mas é muito legal tratar isso. Então, a gente também vai estar abordando isso semana que vem, porque senão ia ficar muito longa, igual a live de hoje. Gente, tem tantos sinais de abuso, tem tanta técnica pra gente trabalhar. A gente tentou trazer, assim, um conteúdo, né? Mas é óbvio que também tem umas coisas. Então, eu, continuando a fala da Cris, né, convidar vocês, porque a relação abusiva, na verdade, ela é só a consequência, né, do que a gente vai falar na próxima live, que são essas famílias, né, que abusivas também. Então, a gente precisa aprender a quebrar esse ciclo de abuso, porque senão as histórias vão se repetir, se repetir, se repetir. Então, é muito importante a gente alcançar o abuso. Ali é mais visto nas relações afetivas, mas em todas as relações pode existir abuso, né? E a gente precisa entender que tudo nasce ali na família. É a forma de amor que eu reconheço, né? Porque não é à toa que eu tô numa relação abusiva. É a forma de amor que eu reconheço. Por isso que eu permito que o outro abuse. Porque eu fico numa busca de aprovação constante, né? Então eu fico ali buscando a aprovação, o amor de quem não é capaz disso. Então, muito provavelmente, isso vem de lá, de trás, e como tratar isso, né? Então, eu vejo assim, é fundamental a gente entender os sinais de abuso, entender as relações abusivas, mas é mais do que isso, a gente encontrar a raiz disso tudo e tratar essa raiz. Porque aí é que a gente tem mudança. Alguém quer falar? A gente, dúvidas, alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma dúvida pra gente, né? Porque a gente tem só mais alguns minutos de live. O Instagram corta. Aí eu não vi se tem mais alguma dúvida que alguém postou. O pessoal tá mandando nas coisas e não nas perguntas, mas podem mandar nas perguntas, não precisam mandar aqui no comentário. Se mandar nas perguntas, a gente nem fala quem perguntou. Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Augusto, Bárbara? Fiquei pensando, né? Mas eu faço uma cena de esquemas, então, subjugação, se subjugou as suas necessidades. Mas eu acho que isso vai ser um papo bem legal para as próximas lives, até para as pessoas também entenderem melhor como é que é esse mecanismo de funcionamento dos esquemas, né? Uhum. E eu acho assim também, aproveitando para dar o recado, já que ninguém teve alguma outra dúvida, a gente vai estar fazendo uma sequência de lives, né? Que a gente quer ajudar. Então, assim, se vocês quiserem dar dicas também, faz live sobre tal assunto, de como tratar na clínica, a gente também está disposto a ouvir a ideia de vocês, né? Então, segue a gente está cheio de novidades, né? Cheio de coisas para implantar aí nessa prática clínica, porque é maravilhoso ver todo mundo crescendo, todo mundo, né? Aprendendo junto com a gente. Eu adoro ser professora. E aí, já são quase 9 anos já, né, na pós. Então, é muito gostoso. É muito gostoso passar isso. Pode falar, vai. Não, eu liguei aqui sem querer. Eu não quero falar nada, não. Desculpa. A gente tá sem conseguir se falar, né, juntas. A gente tá... Eu não sei por que tá dando esse retorno. Na próxima live a gente promete que vamos tentar resolver isso. E, gente, uma coisa bem legal. A live vai ficar salva lá no canal do YouTube, que a gente abriu um canal do YouTube do Pensar e Cursos, né?
E vamos salvar as lives lá para as pessoas poderem assistir, reassistir, se perdeu porque não deu tempo hoje. Mas vão estar todas as lives lá disponíveis no canal do YouTube. Então aproveita para seguir o canal no YouTube que a gente abriu só para vocês. Mais algum recadinho? É A gente se isso. vê. Vamos juntos. Tá, quem que quer falar? Bárbara quer? Tá. Então é isso, gente. A gente fica aí, vocês podem mandar. A gente vai fazer uma publicação no direct, né? No direct não, no stories, para a pessoa poder dar sugestão, né, para outras lives, porque a próxima já vai ser sobre e quando o abuso é na família. E as sugestões, se vocês quiserem, dúvidas, né? Então a gente está aí disponíveis. A gente pode fazer uma live só de dúvidas também, que é bacana, né? Então é isso. Até quarta que vem para todo mundo. Tchau.